Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Wellington Vieira, sou professor de matemática e nessa aula nós vamos fazer a correção do Plano de Estudo Tutorado primeiro ano do ensino médio, o PET de número 2, semana de número 4. Mas antes, deixa eu te pedir aquele like para poder fortalecer o nosso canal. E caso você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações, assim você não vai perder nada do que é postado aqui em nosso canal diariamente. Peço também que você possa compartilhar essa aula com todos os seus amigos, com todos os seus conhecidos. Assim o nosso canal vai poder ajudar o máximo possível de pessoas, ok? Conto com sua ajuda, conto com sua colaboração, conto também com a sua participação. Olha só, a nossa unidade temática para essa aula, nós estaremos fazendo a correção, cujo eixo temático são as funções elementares e a modelagem. O tema é funções e o tópico é função de primeiro grau. Conteúdos relacionados, identificação de uma função de primeiro grau a partir do gráfico ou da sua representação. Vamos falar sobre intervalos positivos e negativos de uma função de primeiro grau. Vamos fazer também o estudo de sinais. E antes de nós passarmos à correção dessas questões, eu quero dizer para você que aqui em nosso canal há uma super aula que vai te ajudar a entender todos os conceitos que vamos utilizar para resolver essas questões. Eu vou deixar o card passando aqui agora, trazendo essa aula para você. Mas se você não quiser clicar no card que está aqui acima, você pode ir aqui na descrição também dessa aula. Na descrição vou deixar o link dessa correção, dessa atividade para você, ok? Dessa aula, melhor dizendo, dessa aula auxiliar para você e também algumas outras sugestões de aulas também, ok? Então, vamos lá. Olha só. Questão de número 1 diz o seguinte. Dada a função de R em R, definida por y igual a 3x mais 1, esboce o gráfico, faça o estudo de sinal e determine se a função ela é crescente ou decrescente, ok? Então, beleza. Primeiro ponto que a gente vai fazer. Para eu trabalhar com essa noção aí que a questão pediu, eu vou precisar montar, então, uma tabela com alguns valores para x, ok? E aí a gente pode fazer essa relação com y. Então, tá aqui, ó. Montada a tabela aí, vamos dar uma olhadinha, ó. Atribuir para x os seguintes valores, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Beleza? E a função está aqui, ó, y igual a 3x mais 1. Então, no lugar de x, vou substituir por menos 2. 3 vezes menos 2 mais 1. 3 vezes menos 2 vai dar menos 6. Menos 6 mais 1, menos 5. Então, par ordenado é menos 2 e menos 5. Agora eu vou substituir no lugar de x o menos 1. Então vai ficar y igual a 3 vezes menos 1 mais 1. 3 vezes menos 1 vai dar menos 3. Menos 3 mais 1, menos 2. Então o par ordenado, menos 1 e menos 2. Agora, no lugar de x, vou escrever 0. Então y igual a 3 vezes 0 mais 1. 3 vezes 0, 0 mais 1, 1. Então o par ordenado é 0 e 1. Agora, no lugar de x, vou escrever 1. Y igual a 3 vezes 1 mais 1. 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. Então, par ordenado, 1 e 4. Agora, no lugar de x, vou escrever 2. Y igual a 3 vezes 2 mais 1. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Então, par ordenado, 2 e 7. Então, perceba que nós montamos aí, ok? Esses valores aí, esses pares ordenados. Como nós já montamos os pares ordenados, aí vai ficar fácil da gente fazer o esboço no gráfico, ok? Nós vamos pegar alguns pontos e vamos trazer esses pontos aqui para o nosso gráfico. Então, vamos lá. Olha só o primeiro ponto que nós vamos marcar, ó. O ponto menos 2, aliás, menos 1 para x, ok? Menos 2 para y, aqui, ó. Menos 1 para x, menos 2 para y. Perfeito? Próximo ponto que nós vamos marcar, ó, é o ponto 0 para x e 1 para y, ok? 0 para x, 1 para y. O próximo ponto que nós vamos marcar é o ponto 1 para x, 4 para y, lá em cima, 1 para x, 4 para y. E vamos marcar também o ponto 2 para x, 7 para y, ok? 2 para x, 7 para y. Dessa forma, nós podemos, então, ó, traçar o nosso gráfico, ok? Então, o nosso gráfico aí já está traçado. Eu quero que você entenda e perceba o seguinte, que temos esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui é justamente onde toca o eixo x, ok? E onde toca o eixo x é o que a gente chama de raiz da função. Então, para eu achar a raiz da função, basta fazer o seguinte, ó. Eu pego a função, que é 3x mais 1, e vou igualar essa função a 0.
Então, vai ficar 3x mais 1 igual a 0. Vamos achar o valor de x? Então, nesse caso, 3x igual a 1 está positivo, vai negativo, vai ficar menos 1. X é igual a menos 1/3, ok? Então, esse ponto aqui que nós acabamos de marcar, ó, é o ponto menos 1/3, ok? Menos 1/3. Professor, esse ponto vai ser importante? Vai. Sabe por que que ele vai ser importante? Porque nesse momento agora, nós vamos fazer algo que nós chamamos de estudo do sinal, ok? Vamos fazer o estudo do sinal. E esse estudo do sinal, ele passa justamente por esse ponto. Olha só, se eu pegar os valores de x maiores do que menos 1/3, o que que você percebe? Os valores de y, nesse caso, eles são o quê? Positivos, ok? Então, os valores de x são positivos quando... Aliás, valores de y, não é isso? Da função. A função. Os valores da função são positivos quando o nosso x for maior do que menos 1/3. Então, nós podemos escrever isso, ó. A função ela é positiva para x maior do que menos 1/3. Agora, se eu pegar os valores anteriores a menos 1/3, ou seja, menores do que menos 1/3, você percebe que o gráfico está na parte de baixo, ó. Então, nesse caso, a função ela é o quê? Negativa, ok? A função é negativa. A raiz, então, por assim dizer, é o ponto, ó, x igual a menos 1/3, como nós já havíamos falado inicialmente. E perceba que a função como um todo, ela é uma função que vai sempre o quê? Crescendo, ok? Então, se ela vai sempre crescendo, então nós percebemos que é uma função crescente. Beleza? Tranquilo? Então, essa daí foi a número 1. Vamos agora para a número 2, ok? Que diz assim, ó, dada a função de R em R definida por y igual a menos 3x mais 1, esboce o gráfico, faça o estudo de sinal e determine se a função é crescente ou decrescente. Perceba que é o mesmo processo, só que agora, perceba que eu tenho a função y igual a menos 3x mais 1. Então, novamente, vamos fazer a nossa tabelinha, ok? Valores de x, valores de y igual a menos 3x mais 1. E eu deixei também aqui para a gente já montar o nosso par ordenado, ok? Então, substituindo no lugar de x, o valor menos 2. Y igual a menos 3, que multiplica menos 2 mais 1. Menos 3 vezes menos 2, menos 6. Aliás, menos vezes menos mais, né? 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Então, par ordenado, menos 2 e 7. Substituindo x por menos 1, y igual a menos 3 vezes menos 1 mais 1. Menos vezes menos dá mais. 3 vezes 1, 3, mais 1, 4, ok? Então, o ponto é menos 1 e 4. Quando eu substituo por 0, o ponto vai ser 0 e 1, ok? Quando eu substituo por 1, o valor de x por 1, aí eu tenho par ordenado 1 e menos 2. Quando eu substituir o x por 2, o nosso par ordenado vai ser 2 e menos 5. Lembrando que agora que nós temos aí os nossos pares ordenados, nós podemos então esboçar, não é isso? O nosso gráfico através do eixo cartesiano. Já está marcado para nós aí os pontos. Aliás, o eixo, não é isso? Então vamos agora marcar os nossos pontos. Vamos lá? Olha só, primeiro ponto já está marcado aí, ó. Menos 1 para x, 4 positivo para y. Vamos marcar outro ponto? Olha só. 0 para x, 1 para y, ok? 0 para x, 1 para y. Vamos marcar outro ponto agora. Olha só, o ponto 1 para x, menos 2 para y, ok? Então, marcamos esses pontos aí. Tranquilo? Agora que nós marcamos esses pontos, podemos, então, traçar a nossa reta. Beleza? E aí você vai perceber que a reta toca o eixo x justamente aqui, ó. O eixo da horizontal, o eixo x, nesse ponto aqui. Então, esse ponto é a nossa raiz. Isso, muito bem. Esse ponto é a nossa raiz. Então, como é que calcula a raiz mesmo? Você pega a função menos 3x mais 1 igual a 0. Menos 3x é igual a menos 1, ok? Está positivo, vem para cá negativo. O que eu posso fazer agora, professor? Para achar apenas o valor de x sozinho, você vai dividir pelo mesmo valor que está acompanhando o x. Menos 3. Do lado de cá, a mesma coisa, menos 3. E aí você pode simplificar. Nesse caso, então, temos que x sozinho é igual a menos quem mesmo?
Menos dividido por menos é mais, não é isso? Então é mais, é positivo, 1/3. Então x é igual a 1/3 positivo. Realmente, ó, depois do zero e antes do 1. 1/3 positivo, ok? E agora, nós podemos então fazer o estudo de sinal. Lembrando que os valores de x anteriores a 1/3, ou seja, menores que 1/3, o que acontece com o gráfico? Está em y, ó, na parte positiva, não é isso? Está em y na parte positiva. Então, nós podemos dizer o seguinte, ó, que a função ela é positiva quando x for menor do que 1/3, ok? X menor do que 1/3, a parte da função é a parte para cima, ó, que é a positiva. Então, a parte positiva, ok? Da mesma forma, você já compreendeu que a função é negativa quando x for maior do que 1/3. X maior que 1/3, a função é negativa. E você já percebeu também que quando x é igual a 1/3, nós temos aí a raiz da função, beleza? E olhando para o gráfico, quanto mais valores de x crescem, o que acontece com a função? Ela desce, ela decresce. Por isso que nós dizemos que a função ela é decrescente, ok? Então vamos avançar. Questão de número 2. Agora vamos para a questão de número 3, que diz o seguinte: dada a função de r em r, definida por y igual a 3x menos 1, esboce o gráfico, faça o estudo de sinal e determine se a função é crescente ou decrescente. Então, mesmo processo, só que agora nós temos uma função em que nós temos aí ó, o 3x positivo, não é isso? 3x menos 1. Então, vamos tirar esse sinalzinho aqui, prontinho. Então, 3x mais 1. Vamos lá? Escolhi os pontos para x, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então, vamos substituir. Substituindo x por menos 2, 3 vezes menos 2, menos 6 menos 1, menos 7. Então, para ordenado, menos 2, menos 7. Substituindo x por menos 1, y é igual a 3 vezes menos 1, menos 1. 3 vezes menos 1, menos 3, menos 1, menos 4. Então, para ordenado, menos 1 e menos 4. Se eu substituir x por 0, o para ordenado vai ser 0 e menos 1. Substituindo x por 1, o para ordenado vai ser 1 e 2. Substituindo x por 2, o para ordenado é 2 e 5. Muito bem. Agora já podemos então pensar em esboçar os nossos pontos no gráfico, ok? Então vamos lá. Primeiro ponto nosso está aí, ó. O ponto de coordenadas menos 1, não é isso? Menos 1, menos 4. Menos 1 para x, menos 4 para y. Outro ponto também que nós temos é o ponto de coordenadas 0 para x, menos 1 para y. Vamos também esboçar o ponto de coordenada 1 para x, 2 para y. E vamos esboçar também o outro ponto, que é o de coordenada 2 para x, 5 para y. Já podemos, então, traçar o nosso gráfico. Perceba que, traçando o gráfico novamente, a gente pode perceber que esse ponto aqui, ó, é o ponto que toca o eixo x, ao qual nós chamamos de raiz, e é onde a minha função ela vai mudar aí de sentido, não é isso? Ela vai ser maior ou ela vai ser menor do que zero. Vai ser positivo ou vai ser negativo. Então, nesse caso aqui, nós temos ali, ó, para fazer o estudo de sinal, é necessário encontrarmos esse ponto. Que ponto é esse? É a raiz. O que é a raiz? Você pega a função, aqui é negativo, tá bom? Ali ficou, deixa eu consertar aqui logo, não é isso? Para não ter nenhum erro, nenhum errinho. Então, vamos consertar logo. Então, olha aqui, ó, que é negativo. Pronto. 3x menos 1. Perfeito. Então, vamos lá. 3x positivo menos 1, a função tem que igualar a 0. Então, 3x é igual a, tá negativo, vem para cá, positivo, 1 positivo. X é igual a 1 sobre 3, ou seja, x é igual a 1/3. Então, esse ponto aqui é o ponto 1/3, ok? Esse ponto 1/3 aí, por ele nós podemos fazer o estudo de sinal. Perceba que, para valores maiores que 1/3, x maior que 1/3, a função ela é positiva, ok? Função ela é positiva para x maior do que 1/3. Agora, para x menor que 1/3, o que você percebe? Você percebe que a função ela é
negativo, ok? Então a função é negativa para x menor que 1/3. E o que mais que você percebe aí? Que a raiz da função é justamente o ponto 1/3. 1/3 é a raiz da função e essa função aí, ela é uma função crescente, ok? Ó, a tendência do gráfico é crescer. Bacana? Tranquilo? Então vamos avançar. Questão de número 4 agora, para a gente fechar, inclusive. Dada a função r de r em r, né, definida por y igual a menos 3x menos 1, esboce o gráfico, faça o estudo de sinal e determine se a função é crescente ou decrescente. Então vamos lá? Olha só. Então nós temos aqui ó, a nossa tabelinha. Eu coloquei os pontos para x, ok? Escolhi alguns pontos aí. Lembrando, você pode escolher qualquer ponto, tá bom? Escolhi esses pontos aí, mas poderia também ser escolhido outros pontos, não tem problema nenhum não. Então, pontos menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E aí nós vamos substituir aqui na nossa função. Então vamos lá, y igual a menos 3, que multiplica o valor de x, que é menos 2, menos 1. Menos 3 menos 2 vai dar 6 positivo, melhor dizendo. 6 menos 1, 5, ok? Então, nesse caso, para ordenado, menos 2 e 5. Agora, substituindo x por menos 1, y é igual a menos 3 vezes, no lugar de x menos 1, menos 1. Menos vezes menos dá mais, 3 vezes 1, 3, 3 menos 1, 2. Então, esse ponto aqui é de coordenadas menos 1 para x, 2 para y. Agora, substituindo x por 0, vamos achar o par ordenado 0 e menos 1. Substituindo x por 1, encontraremos o par ordenado 1 e menos 4. Substituindo x por 2, encontraremos o par ordenado 2 e menos 7. Ok? Continuando, então, nós temos aqui o nosso eixo cartesiano. Vamos marcar nele agora os pontos. Vamos lá? O primeiro ponto, então, que nós marcamos é o ponto de coordenada menos 2 para x, 5 para y, 5 positivo. Segundo ponto que nós vamos marcar é o menos 1 para x, 2 positivo para y. Terceiro ponto vai ser 0 para x, menos 1 para y. Vamos marcar mais um ponto, então. É o ponto de coordenadas 1 para x e menos 4 para y. Podemos agora traçar o nosso gráfico, ok? E aí você percebe que nós temos esse ponto aqui, ó, que é o ponto em que nós encontramos a raiz. E você já sabe, para achar a raiz, pega a função menos 3x menos 1 igual a 0, não é isso? Igual a 0. Então, vai ficar menos 3x é igual a 1 positivo. Ou seja, vou dividir aqui, ó, por menos 3, ok? Para ficar positivo, então vou dividir por menos 3, dividir por menos 3. Posso, então, simplificar. Vai ficar x sozinho, positivo, inclusive. X é igual a mais dividido por menos é menos 1/3. Então, o resultado final, menos 1/3. Então, esse ponto aqui é o ponto menos 1/3, ok? Menos 1/3. Muito bem. Agora que eu sei que esse ponto é menos 1/3, então, nesse caso, nós podemos fazer o seguinte, ó. Encontrarmos o estudo de sinal, o estudo do sinal. Então, vamos lá? Primeiro ponto importante, perceba que valores anteriores a menos 1/3, ou seja, menores que menos 1/3, a função ela é positiva. Então, a função é positiva para x menor do que menos 1/3. Muito bem. Agora, continuando, se você olhar aqui após 1/3, você percebe que o gráfico está lá embaixo, ó. Está na parte negativa, ou seja, a função ela é negativa para x maior do que menos 1/3. Agora, 1/3 menos 1/3 é justamente a raiz da função. E olhando o gráfico, o esboço do gráfico, o que a gente pode perceber? Que a função ela é decrescente, ok? Função decrescente. É isso aí, muito bem. Olha só, então, estamos finalizando a nossa aula aqui, ok? Chegamos ao fim da nossa aula. Show de bola, show de bola. Quero agradecer demais por você ter assistido até aqui. Peço a você que deixe o seu like encarecidamente se você não deixou o seu like, ok? Se inscreva no canal se você não é inscrito, faça parte do nosso canal. E se você precisar de mais algumas aulinhas aí, ó, dá uma olhadinha no nosso canal, que no nosso canal tem muita coisa importante e interessante para poder te ajudar. Todas as quintas-feiras, às 3 horas da tarde, nós temos aqui em nosso canal, ao vivo, o quiz
quiz do PET, para que você possa revisar tudo aquilo que você tem estudado ao longo da semana, ok? Oportunidade que você tem de revisar aí conceitos matemáticos. E aguardo você então agora em uma próxima oportunidade, onde poderemos estar juntos. Olha só as minhas redes sociais aí na tela, caso você queira seguir. E até uma próxima oportunidade, ó. Tchau, tchau e fui. Até a próxima.